Nossa próxima conferencista é Malu Barciotti, bióloga, doutora em saúde pública ambiental pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado também pela USP. Palestrante, consultora, atua de forma sistêmica nos temas sustentabilidade, saúde e agroecologia, comida de verdade e alimentos orgânicos, e ética e consumo responsável. Fundou e preside a Associação de Agricultura Orgânica, integrante da REBRINC, Rede Brasileira Infância, e do CAI, Conselho de Alimentação Escolar do município de São Paulo. Pesquisadora responsável pelo Instituto Marran de Estudos Contemporâneos e pelo projeto Orgânica Arte. Curte cinema, caminhadas, ama experimentar e disseminar sabores e saberes pelo mundo afora. Malu. Palmas para Malu Barciotti. Boa noite. A gente falar depois desse nosso professor, cientista, poeta, é uma delícia. Obrigada, Mônica, pela oportunidade, pelo presente. Gente, um presente com muito futuro. É o que a gente precisa, espera e vai fazer acontecer. Você pode pôr a apresentação para mim? A gente falou, acho que, né, tudo foi falado, a questão da construção, a vida, a fotossíntese não é entrópica, pelo contrário, ela é produtora de vida. E se a gente começar falando essa paisagem aqui, de 1608, né, a gente vê tanto Rio de Janeiro nas nossas telas, na nossa mídia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tem uma lagoa e tem um rio aqui à direita. Tá? Então, isso daqui, 100 anos depois que alguns europeus chegaram aqui no Brasil. 1710. Onde é que é? Não, tranquilo. Opa, não, tranquilo. Aqui. 1710, não, desculpa, ele vai para o fundo aqui. Ó. 1710. Olha lá, cadê a lagoa? Já foi, né? O rio está um pouco ali, mas mais 100 anos. Agora, aqui. 1817. A família real estava acabando de chegar no Brasil, né? Família real portuguesa. E nosso rio, como é que ele está? Já virou esgoto. As casas já estão do ladinho para jogar fora tudo. Aqui. Aqui, 1930. Né? Já teve um pouquinho mais de alteração. Aqui, 2002, teve um pequeno, né, mudança, e a gente comparando, né, aquele começo, 1710 para 2002, a gente encontra essa situação. Gente, diz uma coisa, vocês acham que houve algum planejamento mínimo, né? Além dessa coisa do simbólico, que o professor colocou tão bem, mas teve algum planejamento daqui para cá? Gente, qual é a chance de dar errado? Vamos fazer um piquenique amanhã? Vamos? Vocês topam fazer um piquenique? Tchau. Então vamos. A gente faz o piquenique. Dá para fazer um simples piquenique sem pensar, sem planejar? Não precisa pôr no papel. Mas, né, onde a gente vai? Como é que a gente vai comer o quê? Quer dizer, qualquer dona de casa sabe que um simples almoço de domingo, ou um simples almoço do dia a dia, você precisa planejar. Não se inscrever, mas você precisa planejar. Quantas pessoas, o que você vai comprar. Então, o que a gente está vendo... Opa! Ixi, o que foi isso? Essa situação. E aí, pediram para eu me apresentar nas diretrizes, né, do Planeta Doc. Aí eu pensei, né? De onde que surgiu essa minha vontade de sair, né, do que a gente chama de normose, que eu vou falar daqui a pouco? Aí eu lembrei... Quando eu tinha 8 anos de idade,
eu não sabia, né? Mas eu tinha um pouco de relação com a Clarice Lispector, sem saber, sem conhecer. Porque desde os 8 anos que eu olhava para o mundo, assim como ela, e achava que eu tinha que ajudar a melhorar, que eu tinha que cuidar, que eu tinha que dar uma ajeitada, porque aqueles adultos não estavam do jeito que eu achava que a coisa devia acontecer. Tá? Eu sempre, desde os 8 anos, eu queria consertar o mundo. E aí, sabe, dá para consertar? Aí, na idade de vocês, da maior parte das pessoas que estão aqui, eu conheci em 1989, eu fui para Porto Alegre e conheci um filme chamado Ilha das Flores, de 12 minutos, que é um filme polêmico, a gente não vai entrar na polêmica agora, mas ele teve uma importância vital para a questão da sustentabilidade, porque ele mobilizou, talvez tenha sido o curta-metragem mais visto nesse país, com as interpretações mais adequadas ou menos adequadas, mas ele formou pessoas que realmente olharam para os resíduos de um outro jeito, né? E aí, ele fez história. Então a gente está aqui falando de cinema, falando da importância que tem um audiovisual. Ele faz toda a diferença. E para a questão ambiental, onde as pessoas infelizmente não têm essa mesma oportunidade que a gente tem de ver tantas histórias novas, conviver com gênios, como a gente convive aqui hoje, com pessoas que fazem a história, protagonistas da história, a gente traz o filme. E uma coisa, outro dia eu estava pensando, eu falei, puxa vida, sabe o meu sonho qual era? Vou contar para vocês. Um dos meus sonhos é que os ambientalistas acabem. Poxa, Malu, mas você está num evento ambiental e quer que os ambientalistas acabem? Sabe, eu quero mesmo. Porque vocês conhecem alguma sufragista? As mulheres que lutam para que as outras mulheres votem, para que todas as mulheres votem? Conhecem? Vocês conhecem algum abolicionista? Não? E quem é o coitadinho do ambientalista? É alguém que fica com essa cara de idiota, sofrendo, carregando o mundo? Algumas pessoas só percebem que o ambiente e que o mundo que a gente vive é importante? De onde a gente tira a água, de onde a gente tira os nossos alimentos, onde a gente respira, onde a gente vive, onde a gente ama, onde a gente faz poesia, onde a gente enfrenta os desafios. Quer dizer, meia dúzia só? Só nós aqui? Não, né? Na realidade, essa autoconstrução, que foi muito bem colocada na nossa palestra anterior, é uma construção cotidiana. Então, como é que a gente, então, se separou tanto, né, dessa percepção que nós e o ambiente somos uma coisa só? A Mãe Terra, a Gaia, ela está aqui. Uma das coisas que me chama muito a atenção é o que eu chamo de normose. A gente vive imerso em algo que nos distrai, que nos tira da realidade. Então, o que é normose? É a patologia da normalidade. É tudo aquilo que a gente faz o tempo todo e parece normal. E é uma doença social, ambiental, pessoal. Por exemplo, uma normose básica. Vamos imaginar, não precisa nem imaginar, porque a gente foi outro dia votar, não foi? Mas vamos imaginar que eu tenha ido votar de venda, tá? Não estou enxergando. Aí eu seleciono, né, sem enxergar, lá, 2 botõezinhos, ou 1, depende, 2 botõezinhos, vamos imaginar, e coloco, confirmo. A pergunta é, eu votei? O que vocês acham? Votei ou não? Votei. O presidente da mesa não vai me dar um comprovante, aquele papelzinho retangular que eu votei? Eu escolhi? Escolher é a mesma coisa que querer? Escolher é a mesma coisa que pegar?
Quantas vezes a gente ouve falar, a mamãe falar assim, ai, mas é a minha filhinha de 3 anos que escolhe levar salgadinho de lanche. O que eu preciso para escolher? Eu não preciso de uma informação de lá para cá? Mas não adianta você me dar informação em grego, em aramaico. Eu não vou decodificar. Então eu preciso decodificar a informação, eu preciso ampliar esse meu olhar, para que de fato eu possa ter alguma possibilidade de escolha. Puxa, Malu, mas a gente vive num mundo com tantas escolhas, com tanta liberdade, a gente briga tanto, a gente batalha tanto pela liberdade. Será? Será que a gente tem escolhas ou a gente tem mais opções do que escolha? Né? Quando eu voto, será que eu escolho? Ou eu faço uma opção entre aqueles que estão lá e que me colocaram para que eu escolhesse ou para que eu optasse? Ah, mas o mercado tem muita escolha hoje em dia. Coitadinhos os nossos avós, eles não tinham que escolher. Hoje a gente pode escolher. Será? Mais do mesmo? Muito do mesmo? Olha que interessante esse exemplo de normose. Vocês já viram isso daqui? Aquela pseudo-vela que a gente coloca em cima de um bolo e canta parabéns a você? Alguém tem ideia de onde? O que tem dentro dessa vela? Vocês acham que não é vela? É alguma coisa que brilha. O que tem dentro? Pólvora pode ser? Só que pólvora tem no fósforo. E fósforo não brilha, ele só queima. O que brilha quando você põe fogo? Alguém já jogou a palha de aço na fogueira quando era criança? Né? Brilha, tem até a coisa da química, o elétron ganha energia, depois ele solta na forma de energia, né, de luz e tal. Então tem metal. Onde será que é construído essa pseudovela? Onde será que ela é produzida? Na China? Tem uma chance grande, né? Quase 120%. Vocês já ouviram falar que o leite da China estava contaminado com metal pesado? Uma pergunta interessante, quer dizer, né? Vocês acham que tem algum controle de qualidade alimentar nisso daqui? Não. E a gente come. Tem chance de ter metal pesado? Tem. E aí é interessante, a gente fica super preocupado quando cai na chupeta de uma criança no chão. Ai, tem que lavar, porque dá diarreia, dá vômito. Que bom, né? O que é vômito e diarreia? Não é o nosso organismo que no decorrer da evolução aprendeu a se defender da contaminação biológica? A gente tem defesa contra a contaminação química ou física? Não. Quanto tempo tem isso daqui? Então, na realidade, para mim é um super exemplo de normose. E a gente no Brasil, a gente é muito legal, né? Você vai numa festinha falar isso? Não, imagina, Malu, todo mundo faz. Se todo mundo faz, é normal. Como é que você vai querer pensar diferente, agir diferente? É certo, é assim mesmo. Então, uma simples vela mostra que, óbvio que eu não vou discutir com Paulo Freire, mas ele mostra que, apesar do conhecimento, né, que é a compreensão inteligível da realidade, que o sujeito adquire através da sua confrontação com esta mesma realidade, a gente está numa sinuca de bico. Por quê? O que é realidade? O que é verdade? Será que todos veem a mesma realidade? Por exemplo, se eu assistir um filme junto com um diretor de arte, eu vou ver o mesmo filme que ele? Com certeza não. Então, cada um vai ver a realidade de acordo com o seu repertório. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é ampliar o nosso repertório. E na medida do possível, óbvio, né, a gente teve hoje, já ontem também, e com certeza a gente vai continuar a ter essa possibilidade de ampliar os nossos repertórios, para que a gente de fato possa fazer na prática o que o Paulo Freire colocou, quer dizer, ter o conhecimento a partir de uma realidade que se amplia e que nunca se fecha. Para ampliar a realidade, o cinema é fundamental. Um dos filmes que me chamou muito a atenção, que eu trabalhei muito, A Janela da Alma, a questão do olho, foi super bem colocado. Não sei se vocês já viram esse filme, que ele fala sobre a visão
mas ele fala sobre a visão além, não a visão só o olho, mas a visão de mundo. Inclusive nesse filme, não sei se todos viram, Saramago fala uma coisa interessante. Quando ele era criança, ele não tinha muito dinheiro, e aí ele, para um teatro, tinha o teatro, né, de Lisboa, um teatro onde ele podia ir desde a tenra idade, e que ele achava muito lindo, porque tinha uma coroa fantástica, assim, coroa real, teatro real, uma coroa real. Então ele olhava aquela coroa e o impressionava. Só que, como ele pagava, ele tinha pouco dinheiro, ele comprava o ingresso mais barato. O ingresso mais barato, você tem que subir. Aí você olha lá de cima, o pessoalzinho lá embaixo, né, os atores lá embaixo. E ao subir, ele passava atrás da coroa. E aquela coroa, sei lá, esqueciam de limpar. Então ela tinha, né, teia de aranha, ela tinha poeira, ela era suja. E ele diz que desde pequeno ele aprendeu que para entender uma coisa é preciso dar-lhes a volta. A visão sistêmica do poeta. Então o olhar que nos traz o cinema, ele aproxima a poesia da nossa vida, ele aproxima um outro olhar mais amplo, inclusive que eu encontrei muito nesse filme, que eu também já usei muito, gostava muito de conversar, que é: nós que aqui estamos, por vós esperamos, que é uma frase que tem no portão, né, do cemitério de Paranapiacaba e de vários cemitérios também, né? E aí, olha que interessante, falando em métrica, como se coloca, se mede, se quer medir, inclusive a moral, porque nesse filme fala-se, na praia, fazia-se a métrica da roupa das mulheres. Se ela não estivesse dentro daquele índice moral, a pessoa era obrigada a sair da praia ou pôr outra roupa, né? Essa visão, né, totalmente reducionista, cartesiana, de que eu posso, né, metrificar até o comportamento humano. E aí, falando em metrificar, o ser humano é maluco. Vocês já viram essa empresa? Alguém aqui tem ideia do que essa empresa vende? É uma empresa milionária, antiga, mais de 20 anos, que está nos Estados Unidos. O que ela vende? O que vocês acham? Será que lote na Lua, em Vênus, em Marte? Em Vênus é mais barato que a periferia. Então é mais baratinho, né? Você pode ir mais longe, demora para chegar, a periferia é mais barato. E ele entrega, olha o que ele entrega. Um certificado que o senhor e a senhora podem colocar na sua sala, né? E aí perguntaram para esse indivíduo: por que você vende? O que vocês acham que ele respondeu? Porque tem quem compre. Não é simples assim. Por que a gente compra uma calça? A gente não, mas tem gente que compra uma calça de R$2.000 porque tem uma etiqueta que diz que aquela calça vale tudo aquilo. Porque tem um tênis e paga em 10 vezes, 20 vezes, 36 vezes. Não é muito diferente disso, né? E olha que interessante a questão dos nossos jovens. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Instituto Acatu, Instituto Etos, com jovens de 18 a 25 anos. E a gente, né, que acabou perdendo de 7-1 lá no futebol, todo mundo ficou traumatizado, a gente continua campeões. Olha que interessante. Brasil, jovens, campeões em compras, interesse em compras. Ah, mas nós não consumimos, né, mais do que os americanos, mas o nosso interesse é maior, né, nessa métrica, né, que aconteceu. Mas também, né, ganhamos de todos os países, também a gente não pode ser campeão em tudo, né? Vamos ver que, na realidade, a gente não pode ser campeão em tudo, né? Então, é algo a se pensar, é um desafio a caminhar, né? Agora, quando a gente fala de boca cheia, ou a gente escuta falar nas mídias, na TV, que nós estamos numa sociedade de consumo. Vocês já foram ao dicionário ver o que é consumir? Gastar ou corroer até a destruição, devorar, destruir, extinguir. Olha os exemplos, né, que são colocados no dicionário. Os vermes consomem os cadáveres, o fogo consumiu a floresta. Então, consumir não é usar para o bem viver. Consumir é usar até acabar.
Então, estamos sendo eficientes na nossa sociedade de consumo. A gente, né, está conseguindo aquilo que nós nos comprometemos, nos envolvemos, está certo. Então, a gente precisa da sociedade do bem-estar, da sociedade da sustentabilidade da vida, como foi super bem colocado. A sociedade de consumo nunca, ela só vai nos consumir. Como a gente percebe, né, o Brasil, o maior consumidor de drogas, né, de tarja preta, o maior consumidor de agrotóxico, passamos os Estados Unidos, por incrível que possa parecer. Até a China, consumimos mais. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho de alimentação. Eu queria perguntar para vocês, por que será que eu pus essa imagem aqui, nessa fala? Tem ideia? Né? Porque estão falando de alimentação, ou falando de insustentabilidade, ou sei lá o quê. Por que será que tem essa imagem? Sabe por quê, gente? Não é porque o ovo pode, não pode, muda, não muda. É porque não é um ovo, não é uma comida. Isso é uma pintura hiperrealista. E eu coloquei isso aqui para mostrar como está difícil hoje a gente escolher, ou a gente saber o que é comida. Hoje a gente está comendo coisas que a gente acha que é comida, mas que não são. Por exemplo, a gente tem pessoas nesse planeta que estão comendo, isso aqui são pratinhos? Não, são biscoitos de argila, porque a pessoa não tem o que comer. Então ela é obrigada a fazer pratinhos de argila para comer. E o mesmo mundo que sustenta, a mesma sociedade de consumo que sustenta essa situação, sustenta essa. E a gente acha normal ou normose, quando a gente vê no jornal que alguns pesquisadores estão procurando uma droga onde a gente possa comer e não engordar. Olha que legal. Posso comer à vontade. Gente, o impacto ambiental da agricultura, um dos maiores do mundo. Para que eu preciso comer além do que eu preciso? E a gente acha normal. Né? Se alguém inventar essa droga, nessa nossa configuração, a gente acha que muita coisa é normal. Mas isso daqui já foi normal. E hoje seria? Não mais, né? Essa série aqui é muito interessante. Tem o cigarro preferido dos médicos, o cigarro preferido dos dentistas, dos professores e até do Papai Noel. Então é interessante a gente perceber que o que a gente está falando é de cultura e que a cultura muda e pode mudar sim. Hoje a gente não conseguiria fazer mais uma publicidade dessa. Mas existem outras coisas que ainda são feitas. E as consequências, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, da mesma forma que os Estados Unidos, tem uma epidemia de obesidade. Né? E, inclusive, existe uma estimativa que de 10 a 12 anos a gente pode chegar na situação dos Estados Unidos em termos de sobrepeso e obesidade. E isso vale para as pessoas, ano a ano só aumenta, e vale para as crianças também. Vocês terem ideia, na década de 70, a gente tinha muito pouca criança obesa. Meninos 3%, meninas 2%, eram mais problemas metabólicos, algumas alterações, né, patológicas mesmo. E hoje a gente tem completamente, hoje a gente tem 17% quase de meninos e 12% de meninas obesas, fora o sobrepeso. Né? A gente vê visível isso, a gente coloca, vê no metrô, vê nos ônibus, na cidade, andando. É só colocar lá, se eu colocar no Google, década de 70, estudantes, você vai ver que não tinha ninguém gordo. Né? Toda a sociedade. Né? E hoje a gente tem um problema, é por isso eu participei da elaboração do meu pós-doutorado do novo Guia Alimentar da População Brasileira. Por que que o Ministério da Saúde fez esse guia? Porque o SUS não aguenta. Nós não temos condições de atender as pessoas, que a gente imaginar que mais de 50% estão dependendo, estão nos postos de saúde por problemas decorrentes da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer, que são doenças de meio ambiente, não são doenças que acontecem porque genética para câncer é só 10%. Então são doenças do ambiente que a gente vive, desse ambiente doente que a gente vive. Só para vocês terem ideia, o que o guia fala? O básico.
Uma das coisas que ele fala é: coma alimentos frescos ou minimamente processados. É a comida que os nossos avós, que os seres humanos sempre comeram. Só que cru não precisa, você pode fazer as suas preparações culinárias, colocando pouco óleo, pouco sal. Diminua os alimentos processados, que é aquilo que tem cara de comida ainda, né? Uma sardinha em lata tem cara de comida, um pêssego em calda tem cara de comida, mas é menos saudável do que um fresco, né? E evite, esse guia está sendo considerado um dos mais inovadores do mundo, porque ele fala o óbvio: evite ultraprocessados, evite produtos ultraprocessados. Isso não é comida. Por exemplo, vocês já leram o rótulo de um produto que que está presente, a publicidade diz, a propaganda deles diz, em 70%, 80% das casas brasileiras? Vocês já leram? Opa! Vocês já leram? Isso é comida? Ah, mas o que eu vou passar no pão de manhã? Passar graxa, né? Passa alguma coisa que seja comida, porque, mas eu não consigo. E aí, se eu comparar, né? Aqui eu tenho um produto que tem, na realidade, é um processado, mas ele tem 2 ingredientes. Quanto mais ingredientes eu tenho, pior é. E uma coisa importante, gente, uma coisa a gente sempre tem que ver: ingredientes é do maior para o menor. O que tem na frente é o que tem mais. Tá? Então, aqui, olha o que eu tenho, né? E aqui é leite. Tá? Então, falando em ingredientes, eu vou ler uma coisa para vocês. Não sei se vocês consomem amido de milho, né? Mas eu até pediria para alguém ler, mas como aqui é um pouco difícil a luz, eu vou ler para vocês. Está aqui um amido de milho, todos estão mais ou menos na mesma linha, tá? Então ele começa assim: ingredientes, do maior para o menor. Aí vem amido de milho. Aí entre parênteses vem Streptococcus vírus. Melhorou. Bacillus thuringiensis. E aí, para terminar, depois vocês podem procurar no supermercado, tá? Vocês vão encontrar isso. Escherichia coli. Alguém sabe o que é Escherichia coli? Já ouviu falar na TV em Escherichia coli? Já? Quando é que eu encontro Escherichia coli? Onde é que se fala? E aí poxa, foi encontrado Escherichia coli, não sei aonde. Normalmente é um indicador de que tem cocô em algum lugar, porque ela está muito presente no esgoto do cocô. Alguém aqui já comeu qualquer amido de milho que tinha Escherichia coli, ou pelo menos leu? Vocês já viram alguém dizendo que absurdo ter essa bactéria? Mas depois a gente vai falar por que tem Escherichia coli aqui, tá? Não vou falar já não. Daqui a pouco eu falo. E aí, né, aquelas recomendações do guia alimentar que eu acabei de falar: faça de alimentos in natura ou minimamente processados à base da sua alimentação. Legal, né? Só que tem um problema, gente. É uma sinuca de bico mesmo, né? Olha que interessante onde o Brasil se coloca no consumo de ultraprocessados. Isso aqui é bem legal, esse dado é bem legal. Que é assim, quanto de calorias que eu preciso para viver vem de um produto ultraprocessado e não de uma comida de verdade. Tá? Olha que interessante, a França, 7%, Peru, né, 13%, Portugal, 10%. Olha o Canadá, 55%. Isso é a média, né? A gente tem, então, uma população no Canadá que é mais ou menos 80% das calorias, até 85%, vem dos ultraprocessados. Então, o que a gente quer fazer, né, inclusive com esse guia alimentar, é fazer com que o Brasil não suba para cá, mas, pelo contrário, volte a comer mais comida. E vocês percebem que tem a ver com a cultura alimentar, com a valorização da cultura que a gente tem. E é tão óbvio isso, né? Qual os alimentos que os esportistas dizem que é saudável hoje?
aipim, né? Batata doce, tapioca, né? Quais são os alimentos que a nossa população do Nordeste consumia no café da manhã, inclusive? Tapioca, batata doce, inhame. Então, na realidade, a gente tem uma cultura muito forte, e uma cultura que a gente está desprezando, né? Por esse absurdo que chegou no mundo inteiro. A primeira coisa que a gente vê é como é que essa globalização alimentar, um padrão desse tipo, chegou para a gente. Só que tem um problema mais sério, que agora a gente está enfrentando. Como é que eu vou comer alimento fresco? Olha isso aqui. Tudo bem, é cana de açúcar, não é? O açúcar faz parte do... monocultura. Mas pior que a monocultura, ou igual, muito ruim, é isso aqui. Como é que eu vou comer alimento fresco? O que esse cara está fazendo? Vocês acham? Por que ele está com essa roupinha? E essa alfacezinha? Quem é que vai comer isso aqui amanhã? Isso é normal? A gente deixar isso acontecer? Vocês já viram alguma passeata na rua, algum movimento na rua, pedindo comida sem veneno? Pedindo comida de verdade? É raro, não é? Aí, outro dia eu escutei um sindicalista falou uma coisa interessante. Político é que nem feijão, só funciona na pressão. Mas se a gente não tem uma população empoderada que vá para a rua, né, vai demandar coisas, não vão fazer. Né? E como é que a gente... Agora, tem uma coisa, eu acredito, é muito complicado, que é mais ou menos como trocar os 4 pneus com o carro andando. Porque todo mundo tem que saber que está comendo veneno. E todo mundo tem que saber que amanhã, daqui um mês, daqui um ano, eu vou continuar comendo veneno. Mas se eu não souber... Tem aqueles que falam, ai, Malu, é melhor nem saber disso, é melhor não saber. Porque é muito difícil, né? É melhor não saber, a gente evita. Mas se a gente não sabe, a gente nunca vai mudar. Então, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo e a gente tem uma relação com a indústria química de muito amor. Nós somos talvez os que mais usamos produtos químicos. A gente pega aqueles produtos químicos horrorosos, passa no chão e põe a criança para engatinhar. Porque tem um cheirinho de limpeza, né? Uma delícia. E põe. Isso daqui acontecia depois da Segunda Guerra, quando o pessoal vinha nos navios com piolho. Isso aqui é DDT. Se colocava. Muita gente ainda lembra, né? O DDT tinha o flit. O pessoal punha aquilo, aquele vapor de veneno no quarto e punha a criança para dormir, porque aquilo era saudável. Quanto mais eu mato o bicho, mais saudável é. Não precisa ir longe, né? O que a gente faz com a dengue? Tempo todo, agora, né, a gente vai falar da pulverização aérea, a gente está acabando com as nossas abelhas, principalmente as abelhas nativas, que são as grandes polinizadoras. Então, todos os agrotóxicos, os venenos... 2 minutos? Estão acabando com as nossas abelhas. Nós temos hoje, não sei se vocês sabem, a gente tem os dados do município do estado de São Paulo. Para vocês terem ideia, todos os municípios do estado de São Paulo têm mais câncer do que a cidade de São Paulo. Pulverização aérea, produção, agricultura com venenos. E se a gente não fizer nada, então o câncer está aí. Nós temos uma epidemia de câncer. Nós tivemos uma audiência pública outro dia sobre a questão dos agrotóxicos e transgênicos. Câncer é uma epidemia e a gente tem que saber disso. 20% das mortes no Brasil são por câncer. Vocês terem ideia, as doenças infecciosas, todas, inclusive dengue, chikungunya, tal, 7%. Câncer é 20%. Acho que todo mundo conhece alguém que teve câncer ou que tem câncer. Pessoas jovens estão tendo câncer. E se a gente não fizer nada, a gente vai continuar doente, vai continuar uma sociedade com tanta diversidade, com tanto potencial, doente. Questão dos orgânicos, né? É uma paixão, mas o orgânico não é aquele, para mim, mesmo sendo presidente da Associação da Agricultura Orgânica de São Paulo, onde eu fui fundadora em 89, muitos de vocês com certeza não tinham nascido, e a gente estava batalhando começando, né? Quer dizer, já tinha um grupo que estava caminhando muito nisso,
para que a nossa produção de alimentos fosse uma produção que copiasse a natureza, que continuasse copiando a natureza. Que após a Revolução Verde, na década de 70, chegou no Brasil, né, de verde não tinha nada, é uma produção industrial de alimentos, onde a gente conseguiu destruir muito da cultura que a gente tinha, da cultura de produção de alimentos que a gente tinha, e vender cada vez mais venenos e agrotóxicos, venenos, e olhando a agricultura, a produção de alimentos, como se fosse uma indústria, como se fosse algo, né, que pudesse cada vez mais aumentar a produção, descuidando do solo. Então, o orgânico não é aquilo que não tem veneno e que eu posso usar iodo ou qualquer coisa, uma buchinha para tirar o veneno. Orgânico é aquilo que cuida do solo, que cuida da água. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que valorizar é a questão do solo. E o orgânico, só para resumir, é um grande movimento, um grande guarda-chuva, onde a gente tem várias formas de produção biodinâmica. Hoje a gente tem a sintrópica, que é aquela que, né, vai na força oposta à entropia, onde ela produz, onde ela usa a energia da natureza, cobre o solo, onde a gente cuida. Tem muitos materiais muito legais, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar. A Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, é um grupo de pessoas da área de saúde que trabalham com a saúde de fato. Porque, na realidade, o que a gente vê normalmente não é o Ministério, está mudando, mas muitas vezes a gente não vê o Ministério da Saúde ou as secretarias de saúde. A gente vê o Ministério da Doença e Secretaria da Doença. Só se fala em remédio hospital. Remédio hospital não tem a ver com saúde. A gente, inclusive, até na normose do dia a dia, a gente escuta falar coisas e a gente não critica. Por exemplo, Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. Não é prevenção. Diagnóstico precoce não é prevenção. É bom. Tem que acontecer? Tem. Né? Olhando de uma forma crítica também, tem coisas assim polêmicas acontecendo, mas é diagnóstico precoce. Prevenção é você comer bem. Prevenção é você ter uma água. Nós temos uma água com glifosato que não existe medição no Brasil, né? Onde na Europa é 5 miligramas por litro, e aqui é de 500, só que ninguém analisa, pode ser de 5.000. Né? Aqui a questão, lembra do que eu falei? Da embalagem? Por que aquela bactéria está lá? Não é que ela está como bactéria, ela está como gen. É um transgênico. Né? Todo o nosso milho, toda a nossa soja é transgênica. Então, uma pessoa, por exemplo, que é vegana, que não come mel, não come manteiga, para não usar um alimento, né, que seja animal e que, né, use aquele animal de uma certa forma, não dá para comer soja. Soja transgênica. A soja transgênica, ela detona toda a biodiversidade. Ela mata, né? Ela usa uma quantidade absurda de agrotóxicos também. Ela mata as abelhas, ela mata a biodiversidade de uma forma geral. Né? Então, o INCA, isso aqui é um documento fantástico que todo mundo devia conhecer. O Instituto Nacional do Câncer é o primeiro posicionamento oficial do Brasil, colocando transgênico e agrotóxicos causam câncer e doenças autoimunes, lúpus, esclerose múltipla, são doenças que estão acontecendo cada vez mais, né, ligadas. O próprio Instituto Nacional do Câncer coloca isso. Né? E a gente faz agora, falando, né, que a gente começou falando de um cientista poeta, a gente quero fazer uma homenagem aqui a uma grande cientista agricultora, que é a professora doutora Ana Maria Primavera. A gente tem no Brasil esse privilégio de receber pessoas que não nasceram aqui, mas que estão e que são brasileiras, mesmo aqueles que são de passagem. Né? A gente tem essa oportunidade, esse grande privilégio. Então, é uma pessoa austríaca que veio depois da guerra para o Brasil. Então, ela está há mais de 50 anos no Brasil, porque ela queria ter um lugar para trabalhar com liberdade. Né? Ela veio trabalhar a terra.
Então, olha, e ela fala principalmente, ela é uma grande musa, né, nossa musa da agricultura orgânica. Um solo sadio gera uma planta sadia, e essa não será atacada por pragas, pois na natureza, praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo, e portanto a planta não está bem nutrida. Então, quando vocês ouvirem falar, mas a gente tem que controlar as pragas, é porque a gente tem um solo pobre. E uma coisa importante a gente entender também, que se eu tenho um alimento, tipo uma cenoura, que produziu num solo pobre, contaminado, não dá para eu comparar com uma outra cenoura que foi produzida num solo rico, forte. Não dá. O que ela tem dentro dela? Aquilo que ela retirou do solo. Se a gente não cuidar do solo, um solo pobre, doente, leva a uma sociedade doente, né? E uma pessoa que eu acho muito parecida com a doutora Ana Primavesi, o nosso poeta Manuel de Barros. É a mesma coisa. A ciência, né, e a pesquisa e a poesia, elas estão cada vez mais próximas. A gente pode fazer com que elas fiquem cada vez mais próximas, principalmente se a gente quiser um planeta sadio, né? E aí, o que nosso querido poeta diz? Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Uma grande saída que o cinema nos traz, que a arte nos traz, que a cultura nos possibilita. O encantamento. Acho que todos nós aqui estamos encantados com a possibilidade de participar desse evento, de a gente construir junto, da gente se conhecer mais, né? E eu gostaria muito de agradecer, né, a nossa, né, a Guarapuvu. A gente estamos no auditório, estamos no Guarapuvu, né? E que é uma grande oportunidade da gente se conhecer mais, de a gente ficar junto e de a gente estar dentro desse planeta, né, real. Planeta.doc, mas é um planeta real, onde a gente vai enfrentando os desafios, né, e zelando pela vida, cuidando da vida, sabendo que isso é a real sustentabilidade. Essas métricas, né, que foi super bem colocado, isso são formas de desencantamento. Nós precisamos encantar o mundo. Obrigada, gente.